Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso artigos científicos sobre exercício, treinamento e saúde com explicação simples, direta e aplicada. O artigo analisado neste vídeo foi publicado no periódico científico Sports Medicine e tem como título The Resistance Training Dose Response: Meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gains. O primeiro autor é Joshua C. Palland e colaboradores. O estudo reuniu 67 pesquisas, com 2.058 participantes, para investigar uma dúvida central da musculação: quantas séries por semana realmente são necessárias para gerar hipertrofia e força. A principal mensagem do artigo é clara: mais séries tendem a produzir mais resultados, mas cada série adicional gera um retorno progressivamente menor. Portanto, a pergunta não é apenas se mais volume funciona. A pergunta é quanto resultado adicional cada aumento de volume realmente oferece. Os autores investigaram 4 relações diferentes. A primeira foi entre o volume semanal de séries e a hipertrofia muscular. A segunda foi entre o volume semanal e os ganhos de força. A terceira foi entre a frequência semanal de treino e a hipertrofia. E a quarta foi entre frequência e força. Volume e frequência não são a mesma coisa. Volume representa quantas séries são realizadas para determinado músculo ou exercício ao longo da semana. Frequência representa quantas vezes esse músculo ou exercício é treinado durante a semana. Assim, uma pessoa pode realizar 10 séries em um único dia ou distribuir essas mesmas 10 séries em 2, 3 ou 4 dias. O volume permanece semelhante, mas a frequência muda. O estudo tentou identificar se aumentar o número de séries e aumentar o número de sessões produzem os mesmos efeitos sobre hipertrofia e força. Os resultados mostram que não. Um dos principais diferenciais do artigo foi a forma de contar as séries. Os autores separaram as séries em diretas e indiretas. Uma série direta é aquela em que o músculo analisado atua como principal gerador de força. No caso do bíceps, uma série de rosca direta é uma série direta. Uma série indireta é aquela em que o músculo participa do movimento, mas não é o principal responsável pelo exercício. Na remada, por exemplo, o bíceps participa do movimento, mas o exercício é direcionado principalmente para a musculatura das costas. Os autores compararam 3 formas de contagem. Na contagem total, uma série indireta vale uma série completa. Na contagem direta, a série indireta não é considerada. Na contagem fracionada, a série indireta vale metade de uma série. Esse modelo fracionado foi o que melhor explicou os resultados de hipertrofia e força. Assim, 5 séries de rosca direta e 5 séries de remada equivaleriam, no modelo, a 7 séries e meia para o bíceps. Esse valor de 0,5 deve ser entendido como uma aproximação prática, e não como uma regra exata para todos os exercícios e músculos. O principal resultado para a hipertrofia foi uma relação positiva entre o volume semanal e o crescimento muscular. Em média, quanto maior o número de séries por músculo ao longo da semana, maior foi a hipertrofia observada. Entretanto, essa relação apresentou retornos decrescentes. Isso significa que as primeiras séries produzem uma parte importante do resultado. Depois disso, o músculo continua respondendo, mas cada nova série acrescenta um ganho menor. A curva apresentada no artigo sobe rapidamente nos volumes mais baixos e desacelera conforme o volume aumenta. Os autores não identificaram um platô claro para a hipertrofia. Portanto, o estudo não demonstra que exista um ponto exato em que séries adicionais deixem completamente de produzir resultado. Por outro lado, os dados se tornam mais incertos nos volumes muito altos, porque poucos estudos avaliaram quantidades elevadas de séries. A interpretação correta é esta: mais volume pode produzir mais hipertrofia, mas o custo de cada novo ganho aumenta progressivamente. Para facilitar a interpretação, os autores organizaram o volume em faixas de eficiência. A dose mínima associada a uma hipertrofia detectável foi de 4 séries fracionadas por músculo por semana. Isso não significa que 4 séries maximizem a hipertrofia. Significa apenas que, no modelo estatístico, esse volume foi suficiente para ultrapassar o menor efeito detectável utilizado pelos pesquisadores. Entre 5 e 10 séries, o volume foi classificado como de maior eficiência. Nessa faixa, poucas séries adicionais ainda produziam um incremento detectável. Entre 11 e 18 séries, a eficiência foi intermediária. Entre 19 e 29 séries, os retornos adicionais foram menores. Entre 30 e 42 séries, a eficiência foi ainda mais baixa.
Acima de 43 séries, o resultado foi considerado incerto, principalmente pela falta de dados. A mensagem central dessa classificação é que cada novo ganho de hipertrofia exige progressivamente mais séries. Por isso, não é correto transformar essas faixas em uma prescrição universal. Elas representam relações médias observadas nos estudos incluídos. Quando os autores analisaram a frequência semanal, o resultado para a hipertrofia foi diferente. Depois de ajustar o volume, aumentar a frequência apresentou um efeito pequeno, inconsistente e compatível com um efeito desprezível. Em termos práticos, distribuir o mesmo volume em mais dias não parece produzir, por si só, muito mais hipertrofia. Por exemplo, realizar 10 séries em 2 dias ou distribuir essas mesmas 10 séries em 4 dias pode gerar resultados semelhantes de crescimento muscular. Isso não significa que a frequência seja irrelevante. Ela pode ajudar a dividir volumes elevados, reduzir a quantidade de séries em uma única sessão e preservar a qualidade do treino. Também pode facilitar a organização da rotina e a recuperação entre as sessões. Portanto, para a hipertrofia, o volume semanal parece ter maior importância do que o número de dias. A frequência funciona principalmente como uma forma de organizar esse volume. Para a força, a relação foi diferente. O aumento do volume também favoreceu os ganhos de força. Entretanto, os retornos diminuíram de forma muito mais rápida do que na hipertrofia. Poucas séries já foram associadas a ganhos detectáveis, e o modelo apresentou um platô funcional nos volumes mais altos. Mas isso não significa que uma única série semanal seja suficiente para maximizar a força. Muitos participantes eram jovens e poderiam estar aprendendo ou aperfeiçoando os exercícios utilizados nos testes. Assim, parte do ganho inicial pode estar relacionada à técnica, familiarização e aprendizagem do movimento. A frequência também apresentou uma relação positiva com a força. Treinar o exercício mais vezes pode aumentar as oportunidades de prática e melhorar a execução. Por isso, alguém que deseja aumentar a força no agachamento pode se beneficiar de praticar o próprio agachamento mais vezes durante a semana. Os maiores benefícios parecem ocorrer nas primeiras exposições semanais. Aumentar de 1 para 2 sessões tende a ser mais relevante do que aumentar de 4 para 5 ou de 5 para 6. Para a força, portanto, praticar o exercício mais vezes pode ser decisivo. Na aplicação prática, o artigo não oferece um número universal de séries. A melhor estratégia é começar com um volume que já permita progresso e aumentar somente quando houver necessidade. Se a força, as repetições, a técnica e as medidas corporais continuam evoluindo, não existe obrigação de adicionar séries apenas porque outra pessoa utiliza um volume maior. Quando o progresso diminui, o volume pode ser aumentado de forma gradual. Também é importante distribuir o volume quando uma sessão fica muito longa, ou quando a qualidade das últimas séries começa a cair. As séries indiretas devem ser consideradas, mas com peso menor do que as séries diretas. Além disso, recuperação e desempenho precisam ser monitorados. Sono, alimentação, fadiga, dores, motivação e consistência influenciam a capacidade de tolerar o treino. A principal conclusão é esta: o melhor volume não é necessariamente o maior, é aquele que produz progresso sem comprometer a recuperação. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E responda nos comentários quantas séries por músculo você costuma realizar por semana.